Oi, quinto ano, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós continuaremos com o estudo do gênero História em Quadrinhos, mas o foco da nossa aula será nas onomatopeias. Hoje nós aprenderemos sobre as onomatopeias nas histórias em quadrinhos. Vamos começar? Antes de começarmos com essa parte de onomatopeias, de ver o que são onomatopeias e compreender como elas aparecem nas histórias em quadrinhos, nós vamos dar uma breve pincelada ao respeito do que nós já estudamos sobre o gênero, ok? Aqui nós temos uma tirinha que já foi lida anteriormente em outra aula, em outra videoaula, e essa tirinha tem como personagens o Cascão, o Marcelinho e o Cebolinha. E eles estão conversando. O Marcelinho fala: para economizar água, toma um banho de 5 minutos. Olha a cara dele, todo orgulhoso. O Cebolinha vai lá, vai dizer o que ele faz para economizar água. Eu, para economizar, tomo em 3 minutos e meio. Todo orgulhoso porque ele toma banho em menos tempo que o Marcelinho. E aí vem o Cascão por último, ganhei. Todo orgulhoso. Olha a cara de orgulhoso do Cascão. Por quê? Porque o Cascão é um personagem que não é tão fã de banho assim. Sendo assim, ele economiza mais água que o Marcelinho e que o Cascão por não tomar banho. Quando nós vamos ler uma história em quadrinhos, é muito importante observar a fisionomia dos personagens, ou seja, a cara que os personagens estão fazendo ao longo da passagem da história em quadrinhos. Por quê? Porque a fisionomia do personagem vai revelar ao leitor, no caso você, se esse personagem está orgulhoso, como nós vemos aí o Marcelinho no primeiro quadrinho, olha, com a cara de orgulhoso. Vai revelar se esse personagem está com raiva, vai revelar se esse personagem está triste, ok? Então é muito importante observar bem a fisionomia, o rostinho que os personagens estão fazendo, a expressão facial dos personagens. Nós vimos que a história em quadrinhos é um texto narrativo, né? Que conta uma história, que narra uma história ao leitor. Porém, é diferente de outros textos narrativos, porque a história em quadrinhos é contada através de quadros, como o próprio nome diz. Outros textos narrativos, como o conto, a fábula, por exemplo, são contados através de parágrafos. No entanto, a história em quadrinhos, que é um texto também narrativo por narrar uma história, é contada através de quadrinhos, certo? A história em quadrinhos tem início, tem um meio e tem fim. Essas três partes se unem para dar sentido ao gênero, para a gente conseguir compreender bem direitinho o que aconteceu naquela história. Por exemplo, aqui nós temos essa tirinha na tela. No início, nós vemos o personagem Marcelinho falando das suas ações para economizar água. No meio, nós vemos o personagem Cebolinha falando das suas ações para economizar água. E no fim, nós vemos o personagem Cascão, todo orgulhoso, falando da sua ação para economizar água, que foi uma ação superior à dos seus amigos. Então, aí nós temos o início da tirinha, o meio da tirinha e o fim da tirinha. Lembrando que a tirinha também é uma história em quadrinhos, porém uma história em quadrinhos com tamanho reduzido, um tamanho curto. Nós vimos também ao longo desse estudo que a história em quadrinhos sempre tem personagens e um espaço. Os personagens são aqueles que aparecem na história e o espaço é onde ocorre a história. No caso dessa tirinha, nós podemos perceber que ela acontece ao ar livre, pelo gramado, pela aparência do céu, entre outros elementos. Também vimos que os personagens utilizam uma linguagem simples. Por que os personagens utilizam uma linguagem simples? Para que seja fácil do leitor compreender. Seja o leitor uma criança, um adulto, um jovem. Então, a linguagem é simples para que todos consigam compreender bem a história em quadrinhos. Também vimos que é um texto com linguagem mista, ou seja, é um texto que tem linguagem verbal, que são as palavras, e tem também a linguagem não verbal, que são as imagens. Sendo assim, como a história em quadrinhos utiliza tanto palavras como também utiliza imagens, é um texto com linguagem mista. Ou seja, a história em quadrinhos mistura imagens e palavras na construção da sua história, na construção da narrativa,
Por isso é um texto com linguagem mista, porque ali tem uma misturazinha de palavras, que é a linguagem verbal, e de imagens, que é a linguagem não verbal. Outro ponto que nós estudamos bem foi que as histórias em quadrinhos têm vários tipos de balões. Por quê? Porque geralmente as histórias em quadrinhos não têm um narrador. Raramente o narrador aparece na história em quadrinhos e quando ele aparece, aparece de uma forma especial. Geralmente nós vemos narradores quando a gente fala nas histórias em quadrinhos do tipo comics, aquelas histórias em quadrinhos de super-heróis que são bem populares lá nos Estados Unidos e Canadá. Porém, aqui no Brasil não é tão comum que os narradores apareçam. Claro que em algumas situações o narrador aparece, mas não é uma regra, ok? Como a história em quadrinhos não tem essa presença fixa do narrador, então é necessário que seja feito uso de vários tipos de balões para que o leitor seja situado a respeito de como o personagem está falando naquele momento. Por exemplo, quando aparece um balãozinho assim com várias pontas, indica fala simultânea, ou seja, esse balão indica que vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Quando o balão é assim, em forma de nuvenzinha saindo da cabeça do personagem, indica que ele está pensando ou sonhando, como a gente vê aí a Magali, ó, imaginando um sorvete. Essa Magali só pensa em comida. Quando o balão tem essas linhas mais retinhas, a gente percebe que se trata de uma fala comum. Oi, como você está? Estou bem, e você? A gente pode observar isso, olha, no primeiro quadrinho e no segundo quadrinho dessa tirinha. Os personagens estão falando de forma comum. Quando o balão aparece assim com diversos riscos, a gente pode compreender que está se tratando ali de um grito. Olha, a gente tem aqui o exemplo da Mônica gritando, Cebolinha! Então, esse balão com diversas pontinhas apontando para diversos lados mostra ao leitor que naquele momento o personagem está gritando. Já o balão assim todo pontilhadinho indica um sussurro, um cochicho, quando a gente fala bem baixinho. Eu tenho um segredo para te contar. Então, quando esse balão pontilhado aparece, ele indica que o personagem está falando bem baixinho, está sussurrando, cochichando. Aqui nós temos o exemplo de uma tira do Chico Bento e da professora Marocas. E a gente vê, olha, o Chico reclamando da nota dele. É um absurdo. Tirei nota menor que a do Zé Lelé. Olha a cara do Chico, bem brava. E a professora, coitada, sem entender nada. Mas por que é um absurdo? Lá no segundo quadro, no último também, né? O Chico diz, ora, eu colei dele, devia receber a mesma nota. A professora, coitada, sem compreender nada. Mas lá em cima do balão, a gente pode compreender, pode ver, na realidade, que tem uma fala que não está sendo direcionada a nenhum dos personagens. A gente pode perceber que tem uma fala em uma partezinha retangular lá no cantinho superior, né? No cantinho da parte de cima do quadrinho. De quem será essa fala? A gente compreende que essa fala é a fala do narrador, ok? Quando a fala do narrador aparece, nós vimos que geralmente as histórias em quadrinhos não têm a presença fixa. O que é a presença fixa? Quer dizer que o narrador não aparece sempre. Mas quando o narrador aparece, a fala dele aparece dessa forma, lá no alto da história em quadrinhos, num formato retangular, para situar o leitor. Aqui no caso, o narrador está situando o leitor a respeito da reclamação que o Chico Bento irá fazer a respeito de sua nota. Observem que as falas, olha, da professora Marocas e do Chico, elas são direcionadas pela pontinha do balão. Porém, a fala do narrador não. Ela aparece lá no cantinho de cima e aparece em um formato retangular. Ela não é a fala de um personagem, é a fala do narrador que está situando o leitor a respeito do que vai acontecer naquele momento. Agora nós vamos para o foco da nossa aula. O foco da nossa aula, como eu disse lá no início, será a respeito das onomatopeias nas histórias em quadrinhos. E vocês devem estar se perguntando, tia, mas o que é isso? O que é uma onomatopeia? Esse nome que eu não sei o que significa, esse nome esquisito.
O nome é esquisito, gente, no começo, porém é algo bem simples mesmo. Uma onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra especial para representar um som específico. Aí vocês devem estar pensando assim, pronto, tia, piorou. Não compreendi. Vamos resumir. Uma onomatopeia é uma palavra que imita um som. E isso acontece demais nas histórias em quadrinhos. A utilização de palavras para imitar um som específico, como, por exemplo, o som de uma batida, o som de uma explosão, o som que um personagem faz quando está ali dormindo. Por exemplo, a gente tem a onomatopeia pou, indica uma batida, um tapa que um personagem levou, um soco. Temos também a onomatopeia zzz, zzz, que indica aquele sonzinho que nós fazemos quando estamos dormindo, né? O famoso ressonar. Temos também, por exemplo, bum, essa palavrinha bum. Essa palavra imita o som de uma explosão, então também é uma onomatopeia. E as histórias em quadrinhos estão cheias de onomatopeias. É muito fácil encontrar onomatopeias e também é muito comum encontrar onomatopeias nas histórias em quadrinhos, certo? A gente vai ver agora alguns exemplos de onomatopeias. Nós não temos uma história em quadrinhos aqui na tela, porém nós vamos ver alguns exemplos de onomatopeias, né? De palavras que são utilizadas para imitar um som. Nós temos aqui, por exemplo, primeiro, olha, glup. Temos depois grrr. Esse grrr é utilizado para imitar o som que a gente faz quando está com raiva. Temos aqui, olha, chop, chop, aquele sonzinho que a gente faz quando está mastigando. No caso aí, o ursinho está mastigando mel. E esses chomp, chomp, são palavras que são utilizadas para imitar o som do nosso mastigado. Temos aqui, olha, nhaque, o nhaque imita o som da mordida que nós damos nos alimentos. Temos esse sniff, sniff. É aquele sonzinho que a gente faz quando está chorando, bem triste. As pessoas dizem que a gente está soluçando. Temos aqui, olha, buh, buh, utilizado para imitar aquele sonzinho que a gente faz quando está com bastante frio. E temos aqui, olha, buá, buá. Esse buá é utilizado para imitar o som que a gente faz quando está chorando. Então, nós podemos observar aqui na tela que todas essas palavrinhas são onomatopeias. Por quê? Porque são palavras utilizadas para imitar um som específico, para mostrar ao leitor que aquele som está aparecendo ali de alguma forma na história em quadrinhos, certo? Aqui nós temos o exemplo de uma história em quadrinhos, bem curtinha, uma tira, na verdade. E nós temos os personagens Mônica e Cebolinha, muitíssimo conhecidos por vocês. A Mônica é aquela personagem baixinha, porém é extremamente brava. E o Cebolinha que gosta bastante de tirar a onda da Mônica, né? Ele gosta bastante de tirar a Mônica do sério. Nós vemos aqui no primeiro quadrinho que o Cebolinha está fazendo bolinhas de sabão. Podemos notar também que essas bolinhas têm o formato de quem? Da Mônica. Olha como a Mônica vem ali, olha, com o Sansão na mão, ela vem com uma cara de que está bem brava. Observem a fisionomia dela. E a gente vê, olha, esse sonzinho, ó, saindo da Mônica. Já lá no segundo quadrinho, a gente vê esse pou. E no terceiro quadrinho, a gente vê o Cebolinha, coitado, no chão. As bolinhas já não tem mais o formato da Mônica, agora tem um formato de estrelinhas. E com certeza, do jeito que a Mônica é brava, ela deu uma bela de uma surra no Cebolinha, porque ele estava imitando ela com bolinhas de sabão, né? Fazendo Mônicas, entre aspas, com bolinhas de sabão. Nessa tirinha, nós podemos notar dois exemplos de onomatopeias. O primeiro está aqui no segundo quadrinho. Esse pou é uma onomatopeia. Por quê? Porque imita o som da batida que a Mônica deu no Cebolinha, né? Da surra que a Mônica deu no Cebolinha. Então, esse pou é uma onomatopeia justamente por isso. Porque foi uma palavrinha que imitou o som da batida, da surra que a Mônica deu no Cebolinha. E temos ali no primeiro quadrinho esse que sai da cabecinha da Mônica, né? Indicando que ela está cheia de raiva ali e que ela vai descontar em alguém. E esse alguém é o Cebolinha, que atirou do sério.
Então, nessa tira, nós podemos notar 2 exemplos de onomatopeias. Por que são onomatopeias? Porque são 2 palavrinhas que foram utilizadas para imitar um som específico dentro dessa tirinha. O pou, que indicou o som que o som da surra que a Mônica deu no Cebolinha, e temos aquele saindo ali da Mônica, né? Direcionado à Mônica no primeiro quadrinho, indicando o som que a Mônica está fazendo por estar com raiva. Então, resumindo, as onomatopeias são isso. São palavrinhas utilizadas para imitar um som nas histórias em quadrinhos. E é muito comum observá-las nesse gênero textual, ok?